É, Olá, pessoal. Eu sou o professor Vitor Razi, do Departamento de Psicologia da UFMG, e eu estou aqui para dar continuidade ao nosso curso de métodos quantitativos em psicologia, um curso bastante introdutório para os alunos, né, do primeiro período do curso de graduação em psicologia. O nosso curso, então, é baseado numa atividade teórico-prática, que é fazer um projeto simulado de pesquisa, e o nosso assunto de hoje é a seção dos métodos do projeto a respeito dos instrumentos de medida e dos procedimentos de medida. Tá? Vou compartilhar a tela. Então, a aula sobre instrumentos e procedimentos, ela vai ser dividida de novo em duas partes, cada uma delas com mais ou menos uns 30 slides. Na primeira parte, então, nós vamos apresentar as tarefas que a gente vai usar no nosso projeto simulado de pesquisa, e na segunda parte a gente vai ver os procedimentos e ver alguma coisinha sobre psicometria, principalmente o conceito de nível de mensuração e o conceito de validade e fidedignidade dos instrumentos psicológicos, que são conceitos mínimos que a gente precisa usar. Então, é o que a gente escreve na seção dos instrumentos e procedimentos, né? Então, todos os instrumentos e medidas que serão aplicados devem ser apresentados com suas referências, origem das normas eventualmente disponíveis, construtos avaliados, fidedignidade, validade. E uma coisa que é extremamente importante é a função do instrumento no delineamento de pesquisa, ou seja, o instrumento vai operacionalizar uma variável dependente, ele é uma medida de desfecho, uma variável independente ou uma variável confundidora. Então, para que o instrumento serve? Caso sejam utilizados procedimentos experimentais, ou seja, medidas não padronizadas previamente, é necessário descrever os critérios, controle de variáveis e procedimentos utilizados para a construção da medida ou experimento. O ideal sempre no estudo é que a gente utilize medidas, né, que já são validadas, mas nem sempre, dependendo da questão de pesquisa que a gente está querendo investigar, a gente vai dispor de instrumentos, né, que já tenham sido validados e normatizados. Então, a gente tem que desenvolver os instrumentos específicos para esse estudo e precisa apresentar algum dado sobre a validade e fidedignidade deles, né? A subseção de procedimentos experimentais deve descrever as instruções e respostas requeridas dos participantes, né? O curso temporal do experimento, quando for um experimento, né? No nosso caso, né, vai ser simplesmente aplicação de testes neuropsicológicos através da internet, por via remota. Então, a gente tem que explicar isso, né? Justificar e explicar por que a gente acha que é possível fazer isso, que vai funcionar e assim por diante. A subseção de procedimentos de testagem deve descrever as providências tomadas para assegurar a validade e fidedignidade das medidas, ou seja, para que o nosso instrumento tenha validade de construto, que a gente realmente esteja medindo de maneira precisa o que a gente está querendo medir, e aí geralmente envolve algum tipo de treinamento, de padronização da aplicação, de instruções, né, explícitas e compreensíveis que a gente vai dar para os participantes e assim por diante. Né? Então, a gente precisa apresentar uma fundamentação mínima do uso dos instrumentos, né? Do ponto de vista teórico, ou seja, isso tem a ver com a validade de construto do estudo, ou seja, esse instrumento que a gente está usando, ele é uma boa operacionalização do construto, então essa observação do comportamento que a gente está fazendo, ela reflete aquele construto psicológico não observável que a gente está querendo
avaliar. Claro, quando a gente utiliza instrumentos consagrados, que já têm um uso tradicional na literatura, que tem uma validade bem estabelecida, a gente não precisa ficar entrando em detalhes, né? Se a gente vai usar um teste de Wechsler para medir inteligência, o teste Raven, quer dizer, isso tudo são testes consagrados que têm a sua validade para lá de estabelecida. Frequentemente, quando a gente usa instrumentos que já são mais conhecidos e bem validados, a gente não precisa ficar entrando em muito detalhe, basta, às vezes, fazer uma tabela, né, colocando o construto avaliado, o instrumento e o referencial normativo que a gente está usando. Tá? Então, na descrição dos instrumentos, é importante analisar o papel do instrumento no delineamento do estudo. O teste de hipótese não envolve apenas a medida e análise das relações entre uma variável independente e uma variável dependente. As terceiras variáveis, ou variáveis confundidoras, podem interferir na eventual associação entre a variável independente e a variável dependente, invalidando os resultados do estudo. Isso é que a gente chama da validade interna do estudo. Então, é importante descrever o papel de cada medida no estudo. A escolha das variáveis confundidoras depende da hipótese a ser investigada e das características da nossa amostra. Tá? As principais variáveis confundidoras são o nível socioeconômico, o nível educacional, a idade, o sexo, ano escolar, inteligência e assim por diante. Tá? Então, todos esses são construtos, né, que têm um potencial para interferir na relação entre a variável independente e a variável dependente. Né? Então, a sucessão de instrumentos deve explicitar o papel que cada medida desempenha no estudo, qual o construto avaliado, qual o papel da variável, quais as evidências de validade e fidedignidade. Obviamente, tudo isso de maneira bem reduzida, né? E quando são instrumentos já consagrados, a gente não precisa ficar entrando em tanto detalhe. Né? Uma das principais medidas confundidoras que a gente precisa controlar nos diversos estudos é a inteligência. Né? A inteligência reflete, né, o QI, que é uma estimativa do fator G da inteligência, reflete a capacidade cognitiva geral do indivíduo, ou seja, onde a inteligência do indivíduo, a capacidade cognitiva dele se situa na curva de Gauss, se ela está mais para a esquerda, se ela está mais no centro, se ela está mais para a direita e assim por diante. Então, principalmente, né, na área do desenvolvimento, da neuropsicologia, da psicologia cognitiva, a gente sempre tem que analisar a inteligência. Então, o fator G, ou inteligência geral, que corresponde à intercorrelação entre as diversas variáveis cognitivas, entre os diversos testes, que reflete uma comunalidade entre eles, né, é a principal variável confundidora que precisa ser controlada em um estudo. A inteligência geral interfere principalmente com medidas cognitivas, mas também com medidas não cognitivas. Tá? Não é uma relação causal, mas existe uma associação com o nível socioeconômico, com algumas características de personalidade. Né? O construto inteligência geral se desenvolveu a partir do fato de que todas as medidas cognitivas se intercorrelacionam em algum grau. Então, isso é que é o fator G. Ele é um sumário estatístico das intercorrelações entre diversas medidas cognitivas para um indivíduo. O fator G reflete a eficiência de processamento cerebral de informação sob a forma da capacidade de resolver rapidamente problemas com os quais o indivíduo não tem experiência prévia. O fator G da inteligência é o principal preditor de uma série de desfechos cognitivos, desempenho escolar, escolaridade, não cognitivos, renda, empregabilidade, nível socioeconômico, adaptação psicossocial, saúde física e mental, longevidade, etc. Então, é extremamente importante, principalmente quando a gente está trabalhando com hipóteses, né, relacionadas ao funcionamento cognitivo dos indivíduos, que a gente
meça a inteligência como um fator, uma variável confundidora. Como a inteligência geral é estimada? A estimativa do fator G exige análise estatística do indivíduo e uma série de tarefas cognitivas, ou seja, uma bateria de testes. Então, os testes de QI envolvem geralmente, sei lá, tipo 10 subtestes, alguma coisa assim, né? Porque o G consiste justamente nas correlações, na covariância, né? Se o cara vai bem num, se ele vai bem no outro também. Tá? Os testes de QI consistem em uma série de subtestes cujas relações padronizadas entre si preferem estimar de maneira prática e confiável a inteligência geral. Os scores de QI refletem o padrão de desempenho esperado para uma dada faixa etária e são expressos em uma escala padronizada, com uma média igual a 100 e o padrão igual a 15. Né? Dessa forma, os scores de QI permitem situar o desempenho do indivíduo em algum ponto da curva normal, geralmente entre 2 desvios padrões e 2 desvios padrões acima da média, correspondendo aos percentis menor do que 5 e maior do que 95. A bateria de testes mais empregadas, né, para avaliar o QI são as baterias Wechsler, né, o VISC para crianças e o VAIS para adultos. Tá? Na prática, muitas vezes a gente não consegue usar o VISC num projeto. Por quê? Porque o VISC pode levar 2, 3 horas de aplicação e às vezes a gente não tem tempo para isso. Então, isso que a gente já tinha comentado assim, não existe um projeto de pesquisa ideal no qual você consiga controlar todas as variáveis, né, de maneira ótima. Né? Então, a gente tem que fazer opções, tem que fazer escolhas e tem que procurar fazer essas escolhas da maneira mais estratégica possível, tá? Entendendo que a gente ganha por um lado, mas perde por outro. A ideia é de que não existe almoço grátis, então tem que ser muito bem pensado. Tá? Então, na prática, a gente não tem tanto tempo assim para avaliar a inteligência. Então, as alternativas abreviadas mais frequentemente empregadas são usar uma versão abreviada das escalas Wechsler, né, compreendendo 4 ou 2 subtestes. A solução mais simples é avaliar o vocabulário, as habilidades verbais e o teste dos cubos, que é um subteste do Wechsler, as habilidades não verbais. E existe um outro teste que é muito usado aqui no Brasil e na literatura, que é o teste das matrizes coloridas, das matrizes de Raven, progressivas de Raven. A versão colorida é para crianças. Essa é considerada, né, uma tarefa de raciocínio não verbal, tá? E é considerada a medida isolada, né, que fornece uma melhor estimativa do fator G da habilidade de raciocínio não verbal. Considerando ainda que o raciocínio verbal é mais influenciado pela escolaridade, né, principalmente o vocabulário, do que o raciocínio não verbal. Tá? Bom, nós não vamos utilizar a inteligência no nosso projeto simulado. Tá? Por quê? Por vários motivos. Tá? Então, isso é uma limitação que o nosso projeto tem. Toda vez que a gente começa um projeto, a gente já sabe de antemão que existem alguns defeitos, que existem algumas limitações, tá? Mas a gente tem que viver com isso. Tá? A pior é quando a gente não antecipa as dificuldades, que as críticas aparecem na hora que a gente submete o paper para revisão pelos pares. Então, por que não usar a avaliação da inteligência? Né? Bom, a primeira questão é a complexidade. Tá? Então, o custo. A gente não teria que ter teste para todo mundo. Né? Isso custa dinheiro. Tá? Para cada um dos aplicadores. A dificuldade logística. Né? Quer dizer, você distribuir testes nessa época de pandemia, né? Falta de aplicadores treinados, a gente teria que fazer um longo treinamento, né? Os aplicadores estão no primeiro período do curso de psicologia, ainda não tiveram aula, né, sobre psicometria, sobre inteligência, né? Então, complica. Tá? E o segundo é o constrangimento que a comparação social pode causar, quer dizer,
pessoas começarem a se comparar, uns ficar sabendo da inteligência do outro, eu sou mais, eu sou menos, e tal. Isso aí, então, eticamente levanta problemas, então nós não vamos mexer com inteligência, tá? Mas nós vamos usar o critério Brasil, que é uma estimativa do nível socioeconômico. A gente provavelmente não vai ter uma variabilidade muito grande na nossa amostra, né? Porque todo mundo com nível universitário, né? Que tem mínimo de recursos, pode ter algumas pessoas que são mais bem aquinhoadas financeiramente, outras menos, mas vocês vão ver que a variação não vai ser tão grande assim, tá? Então, para isso a gente usa o critério Brasil, o famoso critério Brasil, que é praticamente utilizado em tudo quanto é pesquisa que é feita no Brasil. Esse critério Brasil é um questionário que foi desenvolvido, né, pela Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa. Existe uma versão novinha, de 2020, ela pode ser encontrada, então, nesse site aqui da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, e ela fornece as famosas classificações dos indivíduos em classe social, né? A, B, C, D e assim por diante, com base, então, né, numa série de critérios, né, que envolvem banheiros em casa, empregada doméstica, automóvel, microcomputador e tal, grau de instrução do chefe de família, assim por diante. Então, são feitas perguntas sobre isso, né? E isso permite classificar, então, as pessoas nessas classes socioeconômicas, né? A, B1, B2, C1, C2, D e E, né? E aí tem a distribuição, né? Isso é feito de maneira tal, né, que tem uma distribuição mais ou menos normal, né? A classe 1A é uma minoria da população, a classe D e E, em um país pobre como o Brasil, ela vai em torno de 1/3 da população, chegando a ser quase metade da população na região norte. Ela se associa também com renda, né? A renda média domiciliar de cada uma dessas. Tá? E aqui tem os pontos de corte, né? Classe, número de pontos que a pessoa faz na escala para classificar a classe socioeconômica conforme o critério Brasil. Um defeito que tem no critério Brasil é isso aqui, ó, grau de instrução do chefe de família e acesso a serviços públicos. Então, tem aqui, ó, analfabeto, fundamental completo, fundamental 2 incompleto, fundamental 2 completo, médio incompleto e assim por diante. Então, isso é feito de maneira categorial. Você classifica o indivíduo. Tá? E esse tipo de medida, nós vamos ver depois, quando a gente for falar na segunda parte dessa aula sobre os níveis de mensuração, esse é o nível mais baixo de mensuração, que ele não permite um tratamento quantitativo, ele não permite fazer estatísticas, né? Que testar muitas hipóteses, né? Então, o ideal é que a gente use uma outra medida, que é o número de anos de escolaridade. Tá? Então, a gente, além do critério Brasil, adota essa medida também com frequência. O anos de escolaridade é o número de anos que a pessoa esteve na educação formal, incluindo repetições de ano e cursos não concluídos. Os números de anos de escolaridade são medidos em uma escala intervalar, sendo, portanto, estatisticamente superiores à medida ordinal da escolaridade empregada no critério Brasil. Então, por exemplo, se a pessoa fez o ensino fundamental, 9 anos, repetiu um ano, então ela tem 10 anos de escolaridade formal, e aí ela fez até o segundo ano do ensino médio, então ela vai ter 12 anos de escolaridade formal. Uma pessoa que tem 9 anos de ensino fundamental, 3 de ensino médio, tá? Mais 2 de faculdade, ela vai ter 14 anos de escolarização formal, até o doutorado, mestrado, pós-doc e assim por diante. Tá?
Então, junto com a inteligência, o nível socioeconômico é outra variável confundidora, idade, sexo, né? Extremamente importante que a gente precisa considerar. E agora nós vamos ver, então, as nossas medidas específicas, né, das nossas tarefas, né, que é o DigitSpan, é a maneira como a gente vai operacionalizar a nossa variável dependente, né, que é a memória de trabalho verbal, e a velocidade articulatória, que é a nossa variável independente, que é a maneira que a gente está querendo operacionalizar o processamento de informação. Então, no nosso estudo, nosso projeto simulado, nós temos a variável independente, a velocidade articulatória, a variável dependente, o DigitSpan, e a variável confundidora, a gente vai ter idade, sexo e nível socioeconômico. Inteligência nós não vamos mexer. Tá? Bom, então, como é que é aplicado o DigitSpan? No teste de DigitSpan são apresentados oralmente, né, em ordem crescente de tamanho, sequências de números de 2 a 9 algarismos. São realizados 2 ensaios para cada ordem de magnitude. Em uma primeira fase de testagem, o participante precisa recordar os algarismos corretamente na ordem direta. Então, é o DigitSpan na ordem direta. Na segunda fase de testagem, o participante precisa recordar os algarismos corretamente na ordem inversa. O teste é interrompido quando o participante erra a resposta nos 2 ensaios de uma dada ordem de magnitude. Então, você tem 2 ensaios para 2 algarismos, 2 ensaios para 3, 2 para 4, 2 para 5. Se a pessoa acerta um dos 2, você vai adiante, você vai aumentando. Quando ela erra os 2 num determinado nível, você interrompe a testagem. A ordem de magnitude máxima, na ordem direta para a qual o indivíduo acertou ao menos uma resposta, constitui o SPAN, ou alcance máximo de representação na memória de trabalho. A ordem de magnitude máxima na ordem inversa para a qual o indivíduo acertou ao menos uma resposta constitui o SPANCE, ou alcance máximo de processamento na memória de trabalho. Então, a ordem direta avalia a capacidade de armazenamento e a ordem inversa avalia a capacidade de processamento. Por quê? Porque na ordem inversa, além de manter, eu preciso inverter uma ordem que foi automatizada. Para isso, eu preciso utilizar recursos cognitivos de processamento que me permitam fazer isso. Então, quais são os scores? Né? A gente tem 2 tipos de score: o alcance, né, o SPAN, ou o score total, que medem também coisas um pouco diferentes. Né? Então, o SPAN, o alcance, é o número máximo de itens e sequência para a qual o indivíduo acertou ao menos um ensaio de cada 2 por ordem de magnitude. Por exemplo, né, se a pessoa acertou 2 no nível 2, 3 no nível 3, acertou 1 no nível 4 e errou todas no nível 5, o SPAN dela é 4. Né? Quer dizer, no nível 4 é onde o máximo que ela conseguiu acertar pelo menos 1. Tá. O score total ele é feito multiplicando, tá, o alcance pelo número de acertos. Então, no caso, o alcance aqui foi 4 e a pessoa acertou 1, 2, 3, 4, 5. Então, o score total dela no DigitSpan vai ser 20. No VISC, o DigitSpan é um dos testes que consta do VISC, eles calculam o score total. Qual que é a diferença entre o alcance e o score total? O alcance, ele mede mais aspectos relacionados à memória de curto prazo. E o score total, ele mede mais aspectos relacionados à atenção. Tá? Por quê? Porque, às vezes, a pessoa pode cometer um erro num nível por desatenção. Tá? E não porque ela não tem capacidade de representar, simplesmente porque ela se distraiu. Então, por exemplo, a pessoa no nível 3 pode acertar 1, mas no nível 4 ela pode acertar 2. E aí no nível 5 ela acerta 1 de novo, e no nível 6 é que ela vai errar todas.
Então, mostra que o desempenho da pessoa flutua, né, em função do fato de que ela eventualmente comete erros por distração. Tá? Então, os construtos avaliados, né, pelos scores do DigiSpan são: o SPAN, ou alcance na ordem direta, mede a capacidade de representação na memória de curto prazo verbal. O SPAN, ou alcance na ordem inversa, mede a capacidade de processamento na memória de trabalho verbal. Os scores totais, na ordem direta e na ordem inversa, refletem a capacidade atencional do indivíduo. Os scores totais controlam para o fato de que muitos erros podem refletir desatenção e não dificuldade de armazenamento e ou processamento. Tá? Então, a gente analisa todos esses scores. Então, o DigitSpan, como muitos outros testes usados em neuropsicologia e outras áreas da psicologia, ele é um experimento. Tá? A maioria desses testes derivam de experimentos que foram feitos, tá? E foram, como eles eram interessantes, úteis, acabaram sendo padronizados e tiveram seu uso difundido como testes. Então, quais são os construtos avaliados? Então, a gente avalia a capacidade de armazenamento na memória verbal de curto prazo, ordem direta, e capacidade de processamento controlado, a ordem inversa. Hipótese: tanto o alcance de apreensão quanto o score total são significativamente maiores na ordem direta do que na ordem inversa. Variáveis dependentes: o alcance de apreensão na memória verbal de curto prazo e o score total, alcance de apreensão multiplicado pelo número de acertos. A variável independente é a ordem de resgate. A ordem direta avalia principalmente a capacidade de armazenamento e a ordem inversa avalia o processamento controlado ou funcionamento executivo. Então, essa é a nossa medida dependente, nossa medida de desfecho, que é o DigitSpan, que é a operacionalização da memória de trabalho verbal. Tá? Então, aqui estão os itens, né, que a gente utiliza, e aí uma folhinha de resposta. Né? Aqui é um outro teste que nós vamos usar, é o Corse, né, na ordem direta, né? E aqui na ordem inversa. O Cubos de Corse é um outro teste para memória de trabalho não verbal, mas esse nós não vamos fazer porque, né, não dá para fazer de maneira remota. Tá? Então, quais são as instruções para o DigitSpan na ordem direta? Agora eu vou falar para você umas sequências de números entre 1 e 9. Vamos começar com sequências de 2, depois de 3, depois de 4 números, etc. Até você começar a errar. Vamos trabalhar com 2 tentativas para cada quantidade de números na sequência. Vou pedir que você repita os números na ordem direta, ou seja, na mesma sequência em que eu falar, imediatamente após eu pronunciá-los. Procure trabalhar o mais precisamente possível, não há pressa. Então, essa é a instrução para a ordem direta e essa é a instrução para a ordem inversa. Ela é a mesma, só muda a ordem. Tá? Então, para manter a fidedignidade, garantir a validade de construto do nosso estudo, a gente tem que padronizar a instrução e todo mundo que for da equipe, né, de aplicação dos testes tem que usar isso. Né? Então, no início, a gente pode até fazer lendo, né? Para garantir que a gente vai estar fazendo de maneira padronizada. Depois, né, à medida que a gente vai adquirindo experiência, vai decorando, vai automatizando isso, mas periodicamente tem que revisar se a gente está utilizando a instrução correta ou não. Bom, a nossa variável independente é a velocidade articulatória. Né? Bom, então, essa velocidade articulatória vai ser uma tarefa experimental, ad hoc. Nós vamos inventar essa tarefa, não é nenhum teste padronizado, né? Que esteja disponível comercialmente, ou que tenha normas, nós vamos fazer isso para aplicar no nosso estudo.
Então, a gente vai avaliar a velocidade de processamento automático e uma tarefa perceptomotora muito básica. A gente poderia usar velocidade perceptual, velocidade manual. Nós vamos fazer a velocidade verbal, porque nós estamos interessados na memória verbal de curto prazo. Então, a velocidade articulatória é a variável independente no estudo, contribuindo para testar a hipótese de que a capacidade de armazenamento e processamento na memória de trabalho verbal se associa com a velocidade de processamento. Então, a velocidade articulatória é a maneira que a gente vai articular a velocidade de processamento. Se a capacidade de armazenamento e processamento na memória de trabalho depende da velocidade de varredura scanning no sistema cognitivo, então, quanto maior a velocidade articulatória, maior deverá ser a capacidade de memória de trabalho. Veja que aqui a nossa hipótese está formulada como um silogismo. Se, então. Que é a maneira mais elegante, mais precisa, né, de formular. Todo estudo que testa hipóteses tem uma qualidade, ocupa um status superior na hierarquia, e sempre que a gente explicita a hipótese de maneira bem clara, utilizando uma formulação sob a forma de um silogismo, isso conta pontos na hora que o nosso estudo vai ser avaliado pelos pares. Como é que vai ser essa tarefa? Bom, eu não sei ainda muito bem como é que nós vamos fazer isso. Vocês vão experimentar. O grupo de coleta de dados pode começar desde já, né, experimentando isso. Nós vamos ter que fazer um estudo piloto com uns 3, 4 participantes. A tarefa de velocidade articulatória será definida pelo grupo de coleta de dados a partir de um estudo piloto com 3 a 4 participantes. Então, solicitar aos participantes que recitem o mais rapidamente a sequência dos números de 1 a 9 um determinado número de vezes. Enquanto o participante recita a sequência numérica, o examinador cronometra o tempo de execução. O estudo piloto permitirá definir o número de repetições da sequência numérica, o qual não deve originar tempos de execução muito grandes ou muito pequenos. Sugestão: 3 repetições da sequência canônica de números de 1 a 9. Então, a medida dependente da tarefa é o tempo de execução, em milissegundos, e o material necessário é um cronômetro, pode ser o cronômetro do celular. Então, vou fazer a tarefa comigo, né? Então, Vitor, você vai repetir o mais rápido que você puder, o mais precisamente que você puder, a sequência dos números de 1 a 9, 3 vezes, depois que eu falar já, tá? E aí eu vou controlar o tempo, vou medir quanto tempo você leva, vamos ver se você consegue ser rápido e preciso. Então, vamos lá. 1, 2 e já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pum, terminou a cronometragem e a gente vai olhar lá quanto tempo levou a pessoa. Então, as instruções que eu padronizei. Agora eu vou pedir para você repetir o mais rápido e corretamente possível a sequência de números entre 1 a 9, em ordem crescente, por três vezes consecutivas. Né? Por favor, procure não fazer qualquer interrupção entre uma sequência e outra. Procure ser o mais rápido e o mais preciso possível. Eu vou contar até 1, 2 e já. Quando eu falar já, por favor, comece imediatamente a recitar os números. Iniciar a cronometragem ao falar já e interromper assim que o número 9 for pronunciado pela terceira vez. Tá? Então, basicamente, essa é a ideia. Né? Existem N maneiras, né, de você operacionalizar a velocidade articulatória. Alguns estudos, né, utilizam, por exemplo, o tempo de leitura de palavras e assim por diante. Essa é uma medida simplesinha que a gente consegue fazer sem grandes complicações, e a gente já fez isso, né, em 2009, 2010, e vimos que dá um resultado interessante. Tá? Então, era isso que a gente tinha para falar sobre os instrumentos que a gente vai utilizar no nosso projeto simulado. Na próxima sequência da aula de instrumentos e procedimentos, nós vamos discutir os procedimentos e vamos discutir algumas noções
bem básicas de psicometria, os níveis de mensuração e a validade dos estudos. Muito obrigado, até a próxima.